De graça a povo de Deus, pela honra e glória do Senhor Jesus, nós estamos aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo. E pela honra e glória do Senhor Jesus, o tema de hoje se encontra lá em Marcos, capítulo 9, no versículo que nos diz acerca do jejum. Que diz lá em Marcos 9, 29, diz assim: E disse-lhe, essa casta não pode sair com coisa alguma, senão a ser com oração e jejum. Essa passagem é bastante conhecida por nós, que foi no momento em que os discípulos se encontraram fora da presença de Cristo, que Cristo não estava presente no momento em que um jovem lunático chegou para ir até eles querer uma... Eu estou olhando para a câmera errada? É aqui. Para ser libertado daquilo. E ao impor as mãos em cima deles, os discípulos não teve como expulsar o demônio que estava na vida dele. Aquele jugo que estava sobre ele. Então Jesus voltou até eles e disse assim: E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que não podemos nos expulsar? E disse-lhe Jesus: Essa casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com jejum e oração. Oração e jejum, melhor. Ou seja, quando nós estamos fora da presença de Deus, como estamos despreparados, sem armas para lutar, a gente não consegue combater o mal, o vil tentador. Não é mesmo? Quando acerca do jejum, que é muito difícil ver uma pessoa jejuar, muito difícil ver hoje em dia uma pessoa fazer um jejum que agrada segundo os olhos de Cristo. Tem pessoas que até brincam em jejuar, achando que Deus acha que está agradando a Deus, que faz um jejum, por exemplo, à meia-noite e termina o jejum às 6 da manhã. Isso não nos convém, porque nesse período você vai estar descansando, você vai estar repousando, vai estar dormindo. Esse jejum não convém a Deus. O jejum que realmente agrada a Deus é o jejum que a gente fazemos mortificando a nossa carne e enriquecendo o nosso espírito. Que esse é o valor do jejum para as nossas vidas. Vou ler aqui que eu tenho anotado aqui algumas passagens. Lá em Mateus 6, no capítulo 6, nos versículos 16 ao 18, Jesus nos mostra como a gente deve se comportar quando a gente está em jejum. Vamos lá? Mateus 6, 16 e 18 diz assim: E quando jejuardes, não vos mostrareis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuem. Ou seja, naquela época, quando o povo estava em jejum, eles não cuidavam de si, da sua aparência, não lavavam os seus rostos, não escovavam os seus dentes. Nós devemos nos preparar para o jejum antes de tudo. Acordamos, escovamos nossos dentes, lavamos nossos rostos. E a partir do momento que a gente faz isso, a gente dobra os nossos joelhos e começa o jejum na presença de Cristo. E ainda continua dizendo assim: Porque desfigura o rosto para que os homens não pareçam que jejuam, para que pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuam, mas assim a teu Pai que está oculto. E teu Pai que te vê, que está oculto, te recompensará.
Muitas vezes a pessoa quando jejuma, ela sai falando para o mundo eu fumo. Estou de jejum, não posso comer. Não vou aceitar isso porque eu estou de jejum. Mas não, a gente devemos ser um jejum oculto entre você e Deus. Ninguém mais deve saber que você está jejuando. Apenas rejeite aquilo no momento. Ou seja, a gente devemos estar em jejum reto na presença de Cristo. Não saindo divulgando para todo mundo que você está de jejum. Não cuidando da sua higienização. Você deve começar o jejum após você se higienizar. Essa seria a palavra certa. Uma coisa também que a gente não deve fazer. O jejum, quando as coisas começam a apertar para a nossa vida. Não espere que as coisas apertem para que você venha agir. Nós devemos estar na presença de Deus a todo momento. Orando e jejuando a todo momento. Não somente naquele momento em que a gente precisa de uma resposta, de uma palavra. A gente tem que estar em constante oração, em constante jejum na presença de Deus, mortificando a nossa carne e dando lugar ao Espírito. Porque a gente, alimentando o Espírito, renunciando às vontades da carne, a gente estará agradando ao Espírito, agradando a Deus. Então o jejum nada mais é do que a mortificação da carne e a alimentação do Espírito. E quando você está em jejum, o que a gente devemos fazer? Orar sem cessar, entoar louvores sinceros a Deus, não profanos, sinceramente de coração, estar em santificação a Cristo, realmente reconhecendo que, como diz a palavra, nem só de pão e água viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. No jejum, o que a gente precisa é estar lendo e meditando a palavra cada vez mais. Essas são as palavras que o Senhor Jesus colocou em minha boca para falar para ti. E aquilo que eu não pude expressar, que o Espírito Santo possa expressar melhor em cada coração. E não deixe de dar um like no nosso vídeo para contribuir com o nosso canal e compartilhar entre os amigos para que o Evangelho do Senhor seja pregado e vidas sejam alcançadas e que vai produzir o efeito que a qual Deus mandou. Paz e graça, povo de Deus. Até o próximo vídeo.